Boa noite. Estamos aqui novamente para uma live. Nós vamos conversar hoje, vamos abrir essa nossa roda virtual, habitual da segunda-feira essa noite. Nós temos segunda-feira e sexta-feira, habitualmente, também nós temos alguma live entrevista, onde entrevistamos alguém que participa de nossos grupos de biodança. E depois começamos com o tema de hoje, que é um tema bem interessante, esse automatismo, essa questão de esse ritmo frenético que a gente vivencia hoje, na atualidade, e essa busca pelas soluções mágicas, né? As soluções rápidas e instantâneas e mágicas, né? Que está permeando todo. Não é somente uma questão de novas gerações, todos nós estamos nessa velocidade assim, quase que vertiginosa, né? Mas quem somos, né? Eu sou Sheila. Eu sou Esteban e nós somos o Bio2, Biodança Bio2. Facilitamos grupos regulares de biodança aqui em Brasília. Esse ano estamos com 2 grupos, terças e quartas. E quem tiver vontade de fazer uma aula experimental, a primeira aula é gratuita, é só entrar em contato. Muito bom, muito bem. É aqui em Brasília, no plano piloto de Brasília, e aí esperamos você. A aula experimental, como a Sheila acabou de falar, é gratuita. Esperamos você. As aulas de biodança ou sessões de biodança acontecem uma vez por semana e é um processo tem certa demora, né? Que é justamente o que vamos abordar hoje. O tema de hoje, o tema de hoje, que as pessoas querem soluções mágicas, a pílula mágica que cura todo, querem uma solução meio, como era Cacete Planeta, meio Tabajara, assim. Tipo, seus problemas acabaram. Pronto, já está. Começou a fazer biodança, fez uma vez, seus problemas acabaram. E se você não puder assistir toda a live agora, ou começar assistindo um pedacinho, não tem problema. Amanhã vai estar disponível aqui no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. E aproveita e se inscreve no nosso canal, porque tem outros temas, né? Tem outros conteúdos bem interessantes lá, né? E você pode dar uma olhada. Estamos sempre falando de temas atuais, do dia a dia, e também, como somos facilitadores de biodança, o que a biodança tem a ver com isso e de que forma a biodança pode, né, ajudar num processo, como disse o Esteban, de transformação no sentido de ter uma vida mais saudável, né? A biodança ela trabalha com vitalidade, com alegria, com afeto, e principalmente com ação no mundo, levando ao protagonismo, para que a gente tenha o protagonismo da nossa própria vida. Então, na vida do outro a gente pode até ser coadjuvante, né? Mas na nossa vida não. Na nossa vida nós somos e precisamos ser protagonistas. Elmo Camilo está entrando. Boa noite, Elmo. Ou Camilo, não sei se eu sou os nomes. Sim. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Sim. Então, sempre nós falamos assim, o que nós fazemos? Nossa proposta é, nós ajudamos você a se movimentar com vitalidade, alegria, afeto e assumir o protagonismo da sua própria vida. Uma coisa que está rara nos tempos atuais. Muitas vezes a gente tem tanta demanda que acaba se perdendo, acaba não sabendo o que a gente quer, não sabendo quais são os objetivos nossos, próprios de cada pessoa, e acabamos seguindo o curso do rio, né? Fabrício também está entrando. Boa noite, seja bem-vindo, Fabrício. Boa noite. Lembrando, gente, que é um bate-papo informal. Quem quiser participar, fazer uma pergunta, dar uma opinião, é muito bem-vindo. Claro. Essa aqui é uma roda de conversa. Se propõe a ser uma roda virtual de conversa. Como na biodança sempre temos muitas rodas, essa não é diferente. Essa é uma roda integrativa, nós integramos as pessoas que vão chegando, sim, e podem opinar, podem levantar questões, fazer perguntas, sim, com relação à biodança, com relação a nós, e a gente vai ter o maior prazer em responder. Lembrando que toda sexta-feira nós fazemos uma live
entrevista, uma live, bate-papo, né, com algum convidado, com alguém que nós convidamos. Em geral, os convidados são participantes de nossos grupos, que eles vêm para sempre relatar como está sendo o processo, em que a biodança ajudou, em que a nossa facilitação está sendo boa para ele ou para ela. É bem interessante também, recomendamos bastante. No mesmo horário, sextas-feiras. Então, o tema de hoje, vamos começar. O tema de hoje de nossa live é o imediatismo que permeia a vida de todos nós na atualidade. É claro que as redes sociais, a internet, né, o advindo da internet, tem potencializado muito essa questão do imediatismo. As pessoas não assistem, muitas vezes, alguns colegas falam assim, as lives que você faz, ficam gravadas, são muito interessantes. Eu assisti uma, não só uma, mas tem muitas lá. Sim, os vídeos são bons, as lives são boas, mas são muito demoradas. Aí eu prefiro assistir aqueles pedacinhos curtinhos, aqueles recortes, porque eu não tenho tempo, e ninguém está tendo tempo de nada. Então, isso faz com que a gente pense ou pretenda ou deseje que também as soluções para nossos problemas, a cura para nossas dores, seja também automática, seja a pílula mágica, né? Instantânea, né? Instantânea, automática, assim, imediata. Queremos que vivemos num tempo de imediatismo, que tudo tem que ser logo, rapidamente. Então queremos a pílula mágica e rejeitamos, somos bastante refratários à questão do processo, da construção. E ninguém faz nada automaticamente, ninguém faz nada tão espontaneamente ou tão imediatamente. Por exemplo, a realização pessoal, ou o trabalho em cima das nossas questões existenciais, esse é um processo, e é um processo de construção. Um processo de construção terapêutico, um processo de construção afetivo, e isso se prolonga no tempo, tem que ser assim. E até as relações, né? As relações afetivas também são fruto de uma construção, às vezes uma construção de dezenas de anos, né? Sim. Mesmo o trabalho também é uma construção, né? Uma profissão, um trabalho requer tempo, requer experiência, requer estudo. Então, tudo isso é uma construção, é um processo, né? Então, vai de encontro, né, a essa perspectiva imediatista, essa necessidade voraz, né, de resolver rapidamente tudo, né, encontrar a pílula mágica, né, é acreditar, como é o título dessa live, em soluções mágicas. Né? Sim, instantânea, né? Marlene, bem-vinda, Marlene. Marilene, não é Marlene, não. É Marilene, de Fátima. Marilene de Fátima. Essential Yoga também está chegando aqui. Sim, é um perfil mais business. Aí, e estamos transmitindo, né, nos 3 canais ao mesmo tempo. Simultaneamente, sim. Facebook, Instagram e YouTube. E quem quiser nos assistir pelo YouTube, nós convidamos, porque a imagem é muito melhor. Também pode se cadastrar lá, tem outros conteúdos. Fique à vontade, é um convite. É só ir no topo, no bios do nosso perfil do Instagram. Quem está no Instagram, a maior parte das pessoas está aqui no Instagram. Então, só ir no topo e aí tem um Linktree. E aí vocês acessam diretamente nossa página do YouTube, nosso canal no YouTube. Mas essa rapidez, né, essa velocidade cada vez crescente, né, ela é constantemente crescente. Estamos sempre sujeitos a uma aceleração, né? Aceleração em tudo, aceleração nas informações, essa velocidade da internet, né, das redes sociais. Aqui estamos nós nesse ambiente falando sobre isso. A velocidade, porque precisamos resolver muitas coisas num único dia, precisamos dar conta de muitas coisas, estamos sempre correndo, nunca dá tempo, né? E então começamos a viver nessa velocidade, nesse corre-corre. No relacionamento, né? No relacionamento também. Ficar, né?
E a questão é justamente essa, é porque o que é muito rápido para vir também pode ser muito rápido para ir. Então as coisas começam a ficar mais efêmeras e, mais do que isso, superficiais. Né? Então, quando a gente não para, quando a gente não relaxa, quando a gente não diminui a velocidade, a nossa possibilidade de sentir, de perceber os detalhes, né? de ter uma visão mais sensível, mais delicada, mais cuidadosa, é muito menor. De construir, né? E de Ou a gente vai construir. construir num segundo alguma coisa. Não pode, não. Não pode. Então, Nassif entrou? Nassif Chandra, Taglivan também está acompanhando a gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Sim. Hoje estamos falando sobre soluções mágicas. Essa necessidade crescente de ter uma solução rápida, imediata para tudo. Né? E essa velocidade, essa necessidade de soluções rápidas, de uma vida rápida, nos leva para um lugar, muitas vezes, de superficialidade, um lugar de não sentir. E às vezes é isso mesmo, a gente corre para fugir da emoção, a gente corre para não sentir. Então, nesse contexto, parar, sentir, refletir, silenciar, aprofundar uma relação é muito difícil. Então, construir qualquer coisa de forma gradual e sensível é cada vez mais difícil. Sim. Então, tudo é fácil, tudo é automático, tudo é espontâneo, tudo é imediato. As coisas estão ao alcance da mão, a internet está aí para também criar uma certa, eu sempre digo, uma certa fantasia. Não é só a questão virtual, é uma fantasia de que a gente tem tudo. Eu sou professor e muitas vezes meus alunos trazem, adolescentes, né? Não, professor, por que eu vou estudar isso daí? Se está aí. Eu tenho aqui no telefone, tenho aqui na minha mão. Sim, mas eu falo assim, mas não está aqui, muito menos aqui no coração. Tem que estar aqui ou aqui, para poder estar aqui, quando você escreve, né? Quando você... Tem que estar em você. Isso tem que estar incorporado, tem que estar também sensibilizado em você. Ah, não, mas está aqui, é só um clique e pronto, já está. Traz a fantasia de que a gente tem. A gente, com as compras na internet, a gente pensa que tem tudo. Tem um mundo aí. Na palma da mão, literalmente. Claro, e chega na porta da nossa casa. A gente não precisa de esforço nenhum. Agora, o que traz esse... Agora a Marlene está chegando. Bem-vinda, Marlene. Seja bem-vinda, boa noite. Então, que nos deixa essa vertigem, esse passar tão rápido, tão fugaz, né? Nossa vida de tudo, dos relacionamentos, das coisas materiais, da vida, das relações, de tudo, estudo, todo, o trabalho. Isso nos deixa um vazio existencial enorme. E com isso, juntamente com isso, conjunto com isso, nos traz as chamadas doenças da civilização. O criador da biodança, Rolando Toro, um chileno que criou a biodança no meados da década de 60, começou a delinear o sistema biodança. Ele chamava essas doenças de doenças da civilização. Civilização, assim, entre aspas. Então, quais são exemplos? A depressão, sim, essa ansiedade desmedida, essa ansiedade, sim, crise de ansiedade, alcoolismo, dependências químicas, consumismo extremo, obesidade, sim. Por quê? Porque tentamos preencher esse buraco que nos deixa a vida que passa assim fugazmente, como um trem-bala. E todas as coisas são assim. E a gente não tem paciência para nada. Aí perdemos a paciência com nossos filhos, com nossos pais, com todos, em nosso trabalho, com nossos colegas, com nossa companheiro. Perdemos a paciência, não temos paciência. E uma perda importante aí é a perda do sentido. Porque o sentido
o sentido no que eu faço, o sentido no que eu... né? Tá ligado a sentir. E quando a gente está muito rápido, a tendência é não sentir. Então tudo fica superficial e descartável, né? Então rapidamente uma coisa perde a qualidade, o celular não é mais o último modelo, o mais, né? Eu já preciso comprar outro. As relações também mudam rapidamente. Perde o interesse. Porque se perde rapidamente o interesse. Então, a vida ela tem uma horizontalidade e uma superficialidade nessa alta velocidade. Ela perde a verticalidade, ela perde o aprofundamento, o sentido, o sentir, a intensidade de viver. Né? Viver com intensidade. Aquele momento de vida tão intenso que você não sabe se passou 1 hora, 10 minutos ou 30 segundos, porque é um momento intenso de vida. Então, quando se perde a conexão com esse momento de vida intenso, essa possibilidade de vida nesse aqui e agora, né? Nessa presentificar a vida, né? Se cai facilmente num processo de esvaziamento de sentido, de depressão, de ansiedade e de outras tantas doenças, como o Esteban estava citando. Mais pessoas entraram, o Cauã Eiras, bem-vindo, Cauã, bem-vindo, Monique saudades. Também chegou. Monique, bem-vinda. Seja bem-vinda. Estamos começando ainda a nossa live de hoje. Ela fala dessas soluções mágicas, né? Que a gente gostaria de encontrar e muitas pessoas buscam e até se deixam enganar em algumas situações porque gostariam muito, né? Querem tanto uma coisa assim de imediato que resolva todos os problemas que acabam muitas vezes sendo enganados, né? Ficando expostos, vulneráveis a alguém, algum espertalhão que vai vender. Você quer a solução mágica? Eu tenho para você a solução mágica. Ninguém tem, né? Mas a gente quer acreditar que existe e que vai resolver todos os meus problemas de uma maneira imediata, É uma pílula mágica. Então, essa perda da construção, né? Do tijolo por tijolo, do dia a dia, de sentir cada passo, né? De perceber o caminho, né? Então, vivemos numa civilização de metas, de objetivos, em que se olha lá para frente, para o objetivo, para a meta. Então, se perdeu o caminho, se perdeu a possibilidade do que se vive no caminho. O desfrute, né? O desfrute, essa do palavra. dia a dia. Essa palavra. Lógico, desfrutar, usufruir de cada dia. Cada dia é uma novidade, é um mundo que se abre. Não, a gente está lá na frente e não vive o aqui e agora. Essa é a proposta central da biodança. A biodança traz essa proposta. A proposta principal, ou uma das principais, é justamente viver o aqui e agora com a maior intensidade possível. Por isso que a gente sempre fala, ajudamos você a resgatar o protagonismo da sua própria vida. Porque a gente está correndo atrás. Aqui no Brasil é muito comum a gente falar. Eu estou correndo atrás. E aí? Não pode parar. E aí, mas o que você está fazendo? Não, o importante não pode parar. O importante é não parar, né? Continuar. Mas você está indo para onde? Não importa, o importante é não parar, é continuar. Para quem está chegando agora, essa live está sendo transmitida simultaneamente no YouTube, no Instagram e no Facebook. E quem não puder assistir toda, ela vai ficar gravada e a partir de amanhã está publicado nos 3 canais. Sim. Então. O que não é? Quer dizer, então vocês estão dizendo que a gente não devia procurar a solução mais fácil? Ou a solução mais rápida para alguma coisa? Ou até a solução mais eficiente? Não é isso que a gente está dizendo aqui. É claro que é importante, diante de algum problema, de algum desafio, de alguma situação,
buscar a solução mais eficiente, às vezes a mais rápida, a mais econômica, né? Enfim, ou a mais possível naquele momento. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que que a vida ela é principalmente o passo a passo. Ela é principalmente uma construção, né? E que nem sempre as soluções são instantâneas e rápidas. Não podemos comprá-la no supermercado. Ou podem ser compradas. Vivemos num mundo extremamente consumista, no qual a gente chega a pensar que pode comprar o amor, que pode comprar o afeto, pode comprar uma satisfação, uma realização profissional. Mas não se compra, isso se constrói. E a graça está aí, né? Eu diria assim, a graça está em construí-la, em vivenciar cada passo, cada momento, que isso seja o processo. Senão é fictício. É fictício. Como que eu consegui um curso de direito em uma semana? Aí eu vou lá e compro. Não é assim. Não é assim que funciona. E tem um ponto muito importante aí. Gente, vocês que estão participando aqui dessa live, quem quiser perguntar, quiser dar alguma opinião, participar, é muito bem-vindo. Mas existe um ponto aí muito importante que, à medida... o Fabrício está falando amor líquido, amor enlatado. Com certeza. Pois é, Fabrício. E descartável, tá? E consumido, amor líquido, amor enlatado, consumível e descartável, né? Essa é a questão. Aí existe uma questão muito importante, que quando eu me comporto dessa forma, esse amor líquido, esse amor enlatado, essa relação superficial, né? Que o Fabrício está trazendo aí, que pode ser consumida, e tudo que pode ser consumido depois pode ser descartado, na realidade eu estou consumindo e descartando a mim mesmo. Sim. Essa é a questão. Porque na medida em que eu não crio uma relação profunda, significativa com o que eu faço, com a minha ação no mundo ou nas minhas relações, eu estou perdendo a essência, a profundidade, a intensidade da minha própria vida. Sim. E essa é a questão. Daí, o que o Rolando Toro, criador da biodança, trouxe como doenças da civilização. Ele usava esse termo, né? Que é esse esvaziamento de sentido. Né? Então, é essa a questão, talvez a mais essencial e importante. Sim, não aprofundar, ficar raso, né? Ficar na superfície. É muito interessante uma entrevista que a gente fez, uma conversa que a gente teve com um facilitador muito reconhecido no mundo inteiro, que é também da Argentina, o Carlos Garcia, onde ele fala das palavras, né? A etimologia da palavra. Consumir no entendimento de alguns, é sumir com. Por quê? Porque é elevar as coisas a um mínimo sentido, sim? Aquele sentido que praticamente some, é muito superficial. E consumar é o contrário, é levá-lo ao sumo, né? Ao supra-sumo, ao máximo de possibilidade. Vivemos numa sociedade na qual todo é consumido, todo é plausível de ser comprado, de ser descartado, como a Sheila acabou de falar. Sim, consumido e rapidamente descartado. Então, consumido rápido. É fast food e é tudo rápido. Não é só a comida rápida, é tudo rápido e descartável. Então, isso provoca em todos nós um vazio existencial enorme. Se eu não tenho que fazer mais nada e tem tudo na mão, então, se eu não tenho mais desejo, porque meus desejos já foram supridos, então não faz sentido a vida, né? Não tem um motor que me leve a viver, né? Então, é isso. Muitas pessoas falam o seguinte, falam assim, então eu tenho que fazer meu curso superior, a rapaziada que está estudando agora, então você está falando que eu tenho que fazer passo por passo, seria assim um curso superior de 20 anos? Peraí, aí você foi para outro lado, né? Aí você exagerou no outro sentido, né? Aí não é isso não. Não estamos falando disso. O que a gente está falando aqui é da questão da acreditar e querer acreditar em que existem soluções mágicas, sim?
A proposta da biodança, por exemplo, é uma proposta de um processo gradual, um processo paulatino de mudança. E essas são as mudanças que permanecem. Sim, porque outras mudanças... Eu li em algum lugar, eu não lembro agora, mas li em algum lugar que as pessoas que ganham loterias, que ganham-se instantaneamente, ficam ricos instantaneamente, têm uma tendência muito, muito grande a perder tudo. Também em um curto espaço de tempo, porque meu pai sempre falava, o que custa vale, a gente valoriza o que custou mais. E sempre a gente falava, não, me dá um dinheirinho aí, não sei o que, não, mas isso aí é pouco. Ele falava assim, eu não sei quanto vale, mas eu sei muito bem quanto que custa, quanto que me custa ganhar esse dinheiro aí. Como ele é custoso, como é difícil. Então é isso, na medida que a gente não obtém as coisas com facilidade, e agora temos tudo, aparentemente, ou também temos a fantasia de que temos tudo na mão. Sim. A internet traz muito isso, essa fantasia de que a gente tem um mundo, então não preciso nem sair de casa, eu tenho um mundo. Então na pandemia seria o ideal, né? Uma pandemia eterna, claro, temos tudo pela internet e aí não precisamos de nada. Foi quando as pessoas mais separaram, mais adoeceram e mais ficaram com problemas de saúde psíquica violento. Por quê? Porque precisamos, o ser humano precisa do relacionamento, precisa de compartilhar afeto, precisa se encontrar, precisa de olhar nos olhos e precisa de que esses relacionamentos afetivos, principalmente os relacionamentos afetivos, sim, e o conseguir as coisas, até as coisas materiais, seja um processo e não que seja assim automático. E tem um outro aspecto importante que é acreditar, né, ou querer acreditar que a solução vem de fora, sempre. Sim. Né? Então, assim, o problema está fora de mim e a solução ela vai vir de fora. Então, e isso faz com que eu tenha menos responsabilidade. Então, não é a minha transformação interna que vai fazer com que eu consiga, né, agir de outra forma, resolver questões, muitas vezes, de anos de relacionamento, ou questões laborais, ou questões de diversos tipos, né, que nós temos na vida. Então, essa mudança, ela teria que vir de dentro para fora. Mas na hora que eu entendo que a solução é de fora para dentro e é uma solução rápida, eu não preciso fazer mais nada, né? Eu me acomodo, porque o problema está fora, a solução está fora, eu posso comprar a solução e ela é rápida. Então, eu permaneço, no fundo, eu não me transformo. Não é transformador, né? Sim. Então, eu permaneço, na verdade, com o problema. Então, passado toda aquela sensação, né, de novidade, que a coisa foi resolvida, eu caio de novo no mesmo buraco ou no buraco maior ainda. Sim, é também uma filosofia de vida extrativista, né? Eu vou tirar, por exemplo, e essa uma amiga facilitadora, estávamos conversando também, facilitadora de biodança há muito, muito tempo, e estamos conversando como isso também está atingindo nossos grupos de biodança. Como nossos grupos de biodança também estão muito imediatistas. As pessoas vêm, fazem uma sessão e depois saem falando por aí. Aí você conhece a biodança? Conheço bastante a biodança. Ah, você ficou um tempo, o teu processo durou quanto tempo na biodança? Não, eu fui só uma vez, mas conheço bastante, deu para conhecer bem. E é ótimo, me fez muito bem. Por enquanto, agora não preciso mais, mas... A gente diz, como pode ser? Mas só uma vez? E aí ocupa um lugar de o que nós chamamos de biodança analgésica, né? Vai lá, toma um comprimido, passa a dor, né? A dor espiritual, a dor existencial. Ou gente que fala assim, usa o grupo de biodança como um posto de combustível, sabe? Eu vou carregar energia. Venho aqui para me energizar, tá, gente? Vou carregar energia aí. E o grupo? O grupo
não me interessa não. É um processo pessoal, um processo evolutivo, gradual e paulatino, e é um processo pessoal e um processo grupal, que acontece no cerne do grupo. Se não tem grupo, e se eu nem ligo para o grupo? É uma questão totalmente extrativista, totalmente consumista. Eu vou lá, pago, pego o produto, consumo e depois jogo fora, depois não volto mais lá. É terrível, mas está atravessando toda a nossa vida. Essa questão do imediatismo, né? Essa questão do resultado mágico e o resultado assim instantâneo, né? Então, as pessoas que fazem há algum tempo estão fazendo biodança falam de várias melhoras depois de um tempo. Claro, e melhoras que sentem no corpo. Por exemplo, uma questão bastante comentada pelos participantes do grupo de biodança é como regulam o sono. E isso acontece de um dia para outro? Não, é uma prática da biodança. E é uma prática onde na biodança, a gente ativa bastante e depois tem uma regressão. Toda sessão de biodança tem isso. São exercícios, né? São exercícios, então, tem exercícios de ativação e depois exercícios de relaxamento. Então, exercícios com músicas mais ativadas, né? Que estimulam vitalidade, movimento, né? Mais intenso. E exercícios de relaxamento, né? Sim. Que estimulam esse momento de recolhimento, de relaxamento. Então, toda a aula de biodança tem esse trânsito, né? Sim, esse trânsito. E na verdade, uma reaprendizagem. Sim, uma das definições da biodança é essa, é uma reaprendizagem das funções elementares de vida. Então, o que acontece? A gente vai deturpando tanto nosso ritmo biológico, nosso dia a dia, que a gente, quando é para dormir, não consegue dormir, porque ativou tanto durante o dia que depois não consegue relaxar. Então não respeita, ficamos violentando. Depois do almoço, o que acontece com qualquer mamífero? Depois de se alimentar, relaxa um pouco. Ou deita e dorme, né? De preferência deita e dorme. O que a gente faz? Lenha na fogueira, faca na caveira e continua trabalhando mais, porque tem que produzir, tem que trabalhar. E aí, então, o que acontece? Quando a gente vai dormir, não consegue dormir. Natural. Então, essa perda desse trânsito natural, né? Que é transitar entre estados de alerta, de vitalidade, né? De ação, e estados de recolhimento, de relaxamento, né? Então, é natural, a criança faz isso naturalmente. O que acontece é que a gente vai perdendo essa capacidade desse trânsito. E um dos primeiros benefícios, né? Um dos primeiros resultados da biodança é justamente o resgate dessa possibilidade. Daí a melhoria do sono. Né? Sim, quando a gente começa a treinar esse ativar e desativar, mas é um treino. Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, não é uma sessão de biodança que vai resolver tudo. Não sabe e pouca coisa. Outro benefício que as pessoas costumam relatar, né, logo no início, é a melhoria, é começar a sentir o próprio corpo. Às vezes partes do corpo que não davam a menor atenção, né? Os pés, por exemplo, né? Sim. Enfim, começa a sentir mais, sentir o corpo, perceber as sensações, perceber, tem pessoas que não percebem que está com fome, né? Está trabalhando, está correndo, tá com sede, come não toma água, não toma água, não percebe, começa a ter mais percepções do corpo, né? Voltar para esses sentidos básicos. Se sentir, se ouvir mais, se respeitar mais. E aí aos outros, né? E aos outros. E daí a qualidade nas relações. Diz assim, olha, eu tô ficando mais com meu filho. Eu ontem fiz uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, botei meu filho no colo, né? Brinquei com meu filho no chão, né? Então, assim, voltar para esse lugar desse sentido de estar presente. De realmente sentir, em toda a latitude da palavra, sentir.
Sentido, significado, e sentido, sentimento das sensações. A gente fica anestesiado na vida. E anestesiado pela velocidade. E muitas vezes, olha lá, muitas vezes a gente acelera para não sentir. Sim, é um recurso para não sentir, né? Então, muitas vezes, esse acelerar, consciente ou inconscientemente, é justamente para não sentir. Mas a aula de biodança tem um outro aspecto muito importante que ajuda nesse processo. Quando nós estamos dançando, nós não falamos. Sim. A aula de biodança ela tem 2 momentos. O momento da fala, que a gente fala da sessão anterior, de como está, e depois o momento de dançar. No momento de dançar, nós não falamos. E por que não falamos? Para diminuir a atividade do pensamento. A atividade cortical. A cortical. Uhum. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de muitos estímulos racionais, muito estímulo para o pensamento, muito estímulo para a fala. Então, diminuir essa atividade para que a gente possa sentir mais. Uhum. Então, isso também vai ajudando no processo de relaxamento, na qualidade das relações, sim, na percepção do próprio corpo, né? E nas funções básicas de alimentação, né? E, enfim, uma melhoria, né? Orgânica em geral. Sim, mas é um processo. Vamos falar é uma novamente. Construção. É uma construção ao longo do tempo. A gente fala assim, fazer biodança, falar que fez biodança, no mínimo um semestre, 1 ano. Se não menos que isso, que resultado pode ter? Né? Menos que isso. Não, eu fui uma vez. Nossa, você só conheceu a biodança. Só conheceu, mas não, mas não vai sem ter. dúvida que é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, né? Muito poderosa. Muito poderosa, por exemplo. E transformadora, né? Na parte da verbalização, como a Sheila falou, a gente escuta com atenção e com carinho, com afeto. Então a gente escuta. Não vai criticar, não vai julgar, não vai falar, comigo acontece a mesma coisa, porque nunca acontece a mesma coisa com nenhum de nós. Por isso é algo parecido. Então não aconselha, não dá ideia, não dá pitaco na fala do outro. Somente escuta com o coração aberto. E esse é um treino de paciência. Nossa, é um treino de paciência brutal, porque a gente no dia a dia, a gente não tem paciência para nada. É uma outra grande perda, né? Nós estamos cada vez mais perdendo a nossa capacidade de ouvir, né? Parece que precisamos todos falar, né? Todos falamos ao mesmo tempo e perdemos essa capacidade de ouvir. E ouvir com presença, ouvir com qualidade, né? Então, esse também é um aprendizado. Diminuir essa atividade do pensamento e da fala e ouvir e estar presente para o outro, né? Também é uma construção, é um treino também. E o que é que as pessoas falam? Quando a gente fala, não, tem que parar, vamos parar um pouco, essa maquininha voraz e rapidona que você tem, que todos nós temos, né? Vamos desacelerar um pouco. A biodança convida isso, por exemplo, entre outras atividades também que convidam a ficar mais contemplativo, mais lento, se conhecer mais, se sentir mais. E aí o que as pessoas falam? Fala, não tenho tempo, né? Para uma atividade muito demorada, não tenho tempo para ficar vendo uma live de 1 hora, eu não tenho tempo para ler um livro. O máximo que eu consigo ler é quando alguém passa uma mensagem no WhatsApp de duas frases no máximo. Mais do que isso já é muito longo, eu nem olho. Então as pessoas, sabe, elas não têm mais paciência, né, para nada, né, para o mínimo. Então imagina ler um livro. Para nada nem para ninguém. Nem para si mesmo, né? Nem para si mesmo, nem para os outros, nem para os filhos, nem para os pais, nem para os companheiros, companheiras, para nada. Não temos tempo para nada. Aí não tenho paciência para ouvir as pessoas, né? Enfim, é essa velocidade estonteante que nos levam para esse lugar, né? Então, mais ou menos isso que nós tínhamos para falar hoje. A biodança propõe um caminho.
A biodança é a pílula mágica? Também tem muita gente que procura na biodança isso. Na biodança, ou o posto de combustível, ou abastecer a minha energia, porque está baixa, então... ou o lugar da alegria. E é muito bom, porque a biodança também, um amigo estava falando isso outro dia, a biodança é incrível, porque a biodança entrega o que promete. Sim. A biodança não fica só na promessa. Eu sinto que eu consegui o que eu vinha procurar aqui. E então, entrega alegria também, mas a alegria é o primeiro momento. A alegria é só mais uma coisa. A gente fica, como nós sempre falamos, se a gente se contentar só com alegria, no primeiro encontro vai ter alegria, e vai ter muita alegria, e é muito bom, porque está faltando alegria em geral na vida de todos nós. Então é muito bom, mas nós sempre falamos assim, olha, essa aí é a embalagem, o presente, em todos os sentidos da palavra presente, o aqui e agora também, o presente está lá dentro. Então abre o embrulho, tira o papel, tira a embalagem, porque é infinito, é um presente infinito que vai acompanhar você a vida inteira. E é um processo maravilhoso de você ir encarando, é um caminho mais, não é uma solução, não é a salvação da lavoura, não é a pílula mágica, muito menos, mas é um caminho muito, muito interessante, muito reconfortante e muito válido, né? Muito válido para todos nós trilharmos. E se você está entrando agora, como a Lauau, 33, bem-vindo ou bem-vinda. Neri, Neri, sim. Também. Essa live vai ficar gravada e estará disponível a partir de amanhã nos 3 canais, no Instagram, nosso Instagram. Está sendo transmitido simultaneamente. Facebook está sendo transmitida nos 3 canais simultaneamente e amanhã estará disponível a gravação completa nos 3 canais. Sim. Visitem nosso canal do Sim. YouTube. Visitem nosso canal do YouTube. Inscrevam-se lá. Tem conteúdos muito interessantes. Tem recortes para as pessoas que querem assim, o automatismo. Isso que estamos falando hoje na live. Mas todos nós também estamos correndo. Essa é uma realidade também, que temos que ir superando aos poucos, mas não vamos ir contra a realidade, né? A realidade é que fazemos alguns recortes também nas lives, com alguns pequenos recortes para a gente poder ir entrando digamos assim, entrando no assunto, e depois quando vocês se gostaram de, nossa, gostei dessa entrevista com esse tal de Carlos Garcia, não sei quem que é, mas eu achei interessante esse recorte que a Sheila e Esteban fizeram, que o Bio2 fez aqui. Eu vou assistir a live inteira, eu vou assistir o vídeo inteiro, eu acho interessante. Depois você e aí aprofunda mais, claro. Aí tem uma possibilidade de aprofundar mais. E se você quiser experimentar, a primeira aula do Bio2 é experimental e gratuita. É só entrar em contato e agendar a sua aula experimental. Sim, estamos em Brasília. Em Brasília, Asa no Plano Norte, Piloto. 712, 912 Norte, Escola Mafagafo. Temos 2 grupos semanais, terças e quartas-feiras, a partir das 20 horas. E um ponto importantíssimo dessa questão da solução mágica e esse tempo, essa velocidade estonteante que vivemos, é que estamos sendo levados. Então, quando eu estou sendo conduzida, sendo levada por essa velocidade que exige de mim e eu exijo do mundo tudo muito rápido, eu perco uma coisa importantíssima, que é o protagonismo da minha própria vida. Sim. Eu perco a capacidade de ter a minha referência interna e de fazer as minhas escolhas no meu tempo. Então, eu estou sujeita ao tempo do mundo, à velocidade do mundo. Claro que eu não estou dissociada dele, estou sempre na relação, no diálogo com o mundo. Isso é importante. Estamos sempre no feedback com o mundo, mas não podemos nunca perder a nossa referência interna, não só dos nossos desejos, mas também
da nossa velocidade interna. Claro, claro, porque senão a vida passa e a gente correu tanto, e, como aquela história, nadou e morreu na praia. E não conseguiu nada no sentido mais importante, não conseguiu amar, não conseguiu viver, não viveu profundamente, não viveu plenamente. Eu passei pela vida e fui cumprindo as coisas que eu tinha que fazer, as tarefas que eu tinha que fazer. Me passavam coisas, sim, tarefa passada, tarefa cumprida. Agora eu, sei lá, você viveu profundamente, você aproveitou a vida? Não, eu estava me alastrando, tá me puxando e eu vou, né? O rio é torrentoso e vai me levando, né? É o que a Sheila acabou de falar. Então, por isso que nós sempre falamos, o que a gente faz é devolver gradualmente, progressivamente, paulatinamente, o protagonismo da própria vida. E essa é muita coisa. E isso é maravilhoso. É viver nossa vida do jeito que a gente quer, de um jeito mais pleno e do jeito que a gente quer mesmo. Primeiro saber o que a gente quer. Sim. Porque até essa referência a gente tem perdido. Ultimamente a pessoa, o que você faria se você pudesse fazer agora o que você quiser? Não sei. Na live da semana passada a gente estava vendo assim, pessoas que têm tempo de se aposentar e não se aposentam, porque não sei o que eu vou fazer. Porque eu sempre cumpri com minhas obrigações. Eu não imagino a minha vida sem trabalho. O que eu vou fazer? Então, continua aqui, continua. Mas você queria? Não sei o que eu quero. Nunca me perguntei isso. Nossa, isso Então, será viver a vida? Essa é a primeira condição para ser protagonista da própria vida. Desejar. Essa conexão com o próprio desejo. Desejo. Nós temos uma jornada, que depois mais para frente a gente vai ir vendo, que é desejar, decidir, assumir e sustentar. E manter o processo. Não é automático, gente, não vem assim do dia para a noite, não é tão instantâneo, não. Tomara fosse, mas não, essa que é a realidade, tem que ser construído. Senão também não vale muito, a gente não valoriza, como meu pai falava, se não custa, não vale. Né? Tem que sofrer? Uma pergunta que eu faço para você, Sheila, tem que sofrer para realmente a gente ser gostoso e a gente aproveitar a vida? Não, de jeito nenhum. Esse é um discurso equivocado. Então, nós não estamos falando disso. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que a gente precisa sofrer, que tudo tem que ser difícil, com muita batalha, com muita dificuldade. Não. Inclusive, essa é uma visão muito equivocada. Nós estamos falando que pode haver e deve haver um processo de transformação. E que pode até ser gostoso, pode ser um processo... E deve ser gostoso. Por que vai ser ruim? Por que eu vou ter que sofrer? Eu não diria religiões. As religiões são todas maravilhosas. Mas a igreja... Porque a religião é de Deus, né, gente? Mas a igreja não. A igreja é do homem, do ser humano. Aí, então, as igrejas têm se encarregado muito de colocar isso. Você tem que sofrer aqui para depois, em outra vida, em outra dimensão, você vai ter prazer e alegria. Agora tem que sofrer bastante. Não, por quê? Quem disse isso? Por que eu não posso aproveitar minha vida com alegria, não posso viver minha vida intensamente? Por que tudo tem que ser com sofrimento? Tem que ser no seu tempo, tem que ser construído, tem que ser momento a momento, tem que ser vivenciado em detalhes e em plenitude também, mas não necessariamente eu tenho que sofrer. Não, o melhor mestre, o melhor professor é o sofrimento. E a alegria, e a felicidade. Uma professora ruim? Nossa! O momento que mais lembro da minha vida foi um momento de maior alegria. E aprendi muito com isso. Então... Sara chegou, Sara Ramos Pitanga, seja bem-vinda. Nós estamos encerrando já o tema de hoje e a gente está convidando vocês aqui no topo do Instagram. Nós temos um Linktree, aí vocês podem
podem clicar e ir diretamente para a nossa página de YouTube. E estamos convidando vocês a se inscreverem no canal de YouTube, assinar o canal de YouTube e dar like se vocês gostaram. Tem conteúdo muito interessante isso aí. Vocês podem desfrutar à vontade. Deem like, assinem, ativem o sininho para receber as notificações. Sim. Quando a gente posta. Praticamente todos os dias a gente está postando sim, conteúdo interessante. Aproveitem bastante. Sim. E a Sara, que entrou agora, nós estamos acabando, mas amanhã essa live ela vai estar gravada nos 3 canais. Sim. No Face, no Instagram e no YouTube. Tudo bem. Então, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Boa noite, gente. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa madrugada para quem é da madrugada. De repente tem alguém assistindo a live ou um recorte da live na madrugada. Então, um abraço, um beijo no coração. Muito, muito obrigado pela atenção. E se você quiser dançar com a gente ou experimentar uma aula de biodança, é nosso convidado. É só entrar em contato. A primeira aula é experimental e gratuita. Sim, estamos aqui em Brasília, no plano piloto de Brasília, mais precisamente na Asa Norte, 712-912 Norte, na escola de primeira infância Mafagafo, durante o dia uma escola infantil de primeira infância, e à noite, terças e quartas-feiras, a partir das 20 horas, estamos com a biodança presencialíssima. E a primeira sessão a primeira aula experimental gratuita, como a Sheila acabou de falar. Esperamos todos vocês para experimentar a biodança, que vai ser maravilhoso para vocês também. Sim? Gente, um beijo no coração, boa noite. Muita gratidão por vocês prestigiarem nossos encontros aqui. Nos encontramos na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.